Beleza, pessoal? Bora lá, questão 165 aqui pra gente estar trabalhando. Um país decidiu investir em programas de reeducação alimentar da população adulta de suas cidades. Foram 5 os níveis de investimentos distribuídos de acordo com a idade média da população obesa em cada cidade, conforme o quadro, tá? Então, tem o nível de investimento nível 1, caso a idade média da população obesa seja maior do que 50 anos, maior ou igual a 50 anos. Investimento 2, caso a média da idade da população obesa seja entre 42 e 50 anos. Tem o investimento 3, caso seja 37 a 42, de 30 a 37 e menor do que 30. Beleza? Isso aqui, repara, isso aqui é uma média. Da idade, é média do quê? Média da idade da população obesa, tá bom? Em uma cidade desse país, 70% da população obesa era composta por homens. Beleza, então 70% da população obesa era composta por homens. A média, 70% por homens. A média da idade dos homens obesos era de 50 anos. E a média da idade das mulheres obesas era de 30 anos. Pô, perfeito. Então, basicamente é o seguinte: 70%. Como é que a gente descobriria aqui, ó? Vamos supor o seguinte: X vai ser o número total de pessoas, de habitantes lá dessa cidade, tá bom? X é o número total de pessoas, de habitantes dessa cidade. Quantos homens tem nessa cidade? 70% de X, porque se X é o total da população e 70 é o total da população obesa, desculpa, X é o total da população obesa. Deixa eu até escrever aqui, ó, total população obesa. Se X é o total da população obesa e 70% da população obesa era composta por homens, então 70% de X, e basicamente a gente vai transformar esse 70% em decimal, tá bom? 70% em decimal é 0,7. Então 70% de X, ou seja, 0,7 de X, é o número de homens dessa cidade. Obesos, né? O número de homens obesos. Beleza? E as mulheres? Quantas são as mulheres obesas nessa cidade? Bom, se basicamente a gente tem porcentagem, o 100% representa o total da população. Se 70% da população é obesa, se 70% de todos os obesos são homens, os outros 30% são mulheres. E aí os 70 mais o 30 dá 100, tá? Então vai ficar o seguinte: X, como é que a gente faria para descobrir o número de mulheres obesas? O número de mulheres obesas é exatamente 30% desse total da população. Então 30% de X daria o nosso número total de mulheres obesas. Quanto que é 30% de X? Quanto que é 30% em decimal? É 0,3. Então 0,3 vezes X corresponde ao número total de mulheres obesas. Beleza? Repara agora o seguinte. Eu quero agora que você vai ver agora a mágica acontecer. O que a gente quer? Me diz, o que a gente quer? A gente quer basicamente descobrir qual que é a média. Na verdade, a gente quer descobrir qual que é o nível de investimento recebido por essa cidade. Mas para isso, a gente vai precisar calcular a média da idade da população obesa, tá bom? A média da idade da população obesa. Então a gente precisa do seguinte: para calcular essa média, a gente vai precisar da soma total dos homens, da idade dos homens obesos, mais a soma total da idade das mulheres obesas, dividido pelo total da população obesa. O total da população obesa, total de pessoas que são obesas nessa cidade, é X, né? Chamei aqui de X. Né? Que eu já chamei de X, chamei aqui de X também. Então, é só descobrir qual que é a soma da idade dos homens e qual que é a soma da idade das mulheres. Uma forma interessante, uma estratégia interessante da gente descobrir, e que a questão já nos deu basicamente, é a seguinte. Para a gente descobrir o somatório da idade dos homens, repara, se eu sei qual que é a média da idade dos homens, ou seja, 50 anos, eu sei a quantidade de homens, o número de homens que tem nessa cidade, que são obesos, que é 0,7 de x vezes x, eu consigo descobrir a soma dos homens. Porque para fazer a média da idade dos homens obesos, basicamente para fazer a média dos homens, eu só preciso pegar o somatório da idade dos homens e dividir pelo número total de homens obesos. A média da idade dos homens é 50. O somatório eu vou chamar de H, o somatório da idade dos homens eu vou chamar de H. E o total de pessoas obesas, o número de homens obesos, basicamente, é esse daqui, ó. É 0,7 vezes x. Ah, Lucas, mas tem uma letra ali, que negócio feio e tudo mais. Repara, 0,7 vezes x é um número. E esse número representa, sim, o número do total de obesos na cidade. Só que a gente não sabe quantas pessoas obesas tem nessa cidade. Por isso que eu falei, cara, o x é um número.
Ó, isso tudo aqui, na verdade, ó, desculpa. O 0,7 vezes x é um número. E é um número que representa o número de obesos na cidade. Mesmo que esteja mesmo que tenha uma letra nesse número, tá bom? Então vamos lá. Se a gente for isolar o H, vai ficar então 50 vezes 0,7x. 50 vezes 0,7x dá 35x. É igual a H. Então o somatório da idade dos homens é 35x. Beleza? Agora vamos fazer o somatório da idade das mulheres. Vai ter que ser o seguinte, a média da idade das mulheres vai ser igual, para calcular a média da idade das mulheres, a gente pega o somatório da idade das mulheres e divide pelo número total de mulheres que tem nessa cidade. Qual que é a média das idades das mulheres? A questão nos deu, é 30. O somatório da idade das mulheres eu vou chamar de M, e o número total de mulheres obesas é 0,3x. Então 0,3x. Isolando o M, vai ficar 30 vezes 0,3x. Então a gente vai ter o quê? 9x é igual a M. E o M é o somatório da idade das mulheres. Pronto, agora a gente já sabe. Basicamente a gente já descobriu quem que é o somatório da idade dos homens e quem que é o somatório da idade das mulheres. Agora, pra gente calcular a média da população, ficou tranquilo. Para calcular a média da população, a gente precisa fazer o somatório da idade de toda a população. E basicamente a população é composta por homens e composta por mulheres. Então uma forma de a gente fazer o somatório da idade de toda a população é fazer o somatório da idade de todos os homens, fazer o somatório da idade de todas as mulheres, somar esses dois números e dividir pelo total de habitantes nessa cidade, que é x. Qual que é o somatório de todos os homens? Repara, a gente calculou aqui, ó, é 35x. Então ao invés de escrever H, você escreve 35x. O somatório da idade de todas as mulheres é 9x. Beleza? Então a gente vai ficar o seguinte, a média da idade das pessoas vai ficar 35x mais 9x, isso daqui vai dar 44x, dividido tudo por x. Repara, você tem o x em cima multiplicando, você tem o x embaixo multiplicando. Pode cortar, pode cortar. Então a média da idade vai ficar igual a 44. 44 anos. Beleza? Onde é que esse 44 anos se encaixa aqui? O 44 ele é maior do que o 42 e menor do que 50. Então o nível de investimento que vai ter que ser dado a essa cidade é o nível de investimento do nível 2, que é a letra B pra gente. Então nosso gabarito a gente fica como sendo a letra B, beleza? Então essa questão aqui é uma questão clássica na prova do Enem. Cai todo ano, geralmente, não todo ano, mas tipo assim, é recorrente. É um modelo, é um padrão de questão que você tem que saber, basicamente. É um padrão de questão que você precisa entender, que é, você descobriu, às vezes você não precisa saber qual é a idade de cada um. Você só precisa saber o somatório de todas as idades. E para descobrir o somatório de todas as idades, se você tiver a média e o total de pessoas e o total de trem lá, de pessoas que foram calculadas a média, né? O total de pessoas do conjunto em que foi calculada a média, é só você pegar esse total de pessoas do conjunto e multiplicar pela média, que você arruma lá o somatório das idades. Beleza? É isso basicamente a questão, tá? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido e eu vejo você na próxima questão.